Deus pela vida de cada um que nesse momento cultuam o Senhor, nesse primeiro dia da semana, que foi exatamente no domingo de Páscoa. Estamos aqui na dita Semana Santa e nesse dia, agora, nesse momento, nós também estaremos dividindo esse culto ao Senhor em dois expedientes bem distintos. O primeiro, eu quero falar com todos sobre a importância da ressurreição de Cristo para nós, para cristãos, que nós professamos a fé em Cristo. E depois nós ministraremos a Santa Ceia do Senhor. Então eu quero que você preste bem atenção naquilo que Deus quer falar ao seu coração, aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Primeiro eu quero falar sobre a importância que teve a ressurreição de Cristo. A ressurreição dele, a importância para nós. Então que você prepare seu ambiente, você prepare seus elementos para a Santa Ceia, porque nós estaremos ministrando logo após essa palavra, nós estaremos ministrando a Santa Ceia. Prepare seu ambiente, porque nós estaremos dando início aqui, hoje, agora, esse grande trabalho de culto, prestando ao Senhor, um culto com todo o nosso ser, toda a nossa inteligência, toda a nossa capacidade pensante, de abrindo o nosso coração agora, diante de Deus, para prestar esse culto, e que Ele venha receber a nossa adoração nesta noite. Aguardamos. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Louvado seja o Senhor, e eu quero que cada um abra a sua Bíblia agora na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 15, e vamos ler aqui apenas 7 versículos para dar base àquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração nesta noite. O texto sagrado está em 1 Coríntios 15, os versos do 13 ao 19. Diz assim o texto sagrado: E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Verso 16: Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E o verso 19 diz: Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? Feche os seus olhos agora, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Ele que prepare o nosso coração para essa palavra, que essa palavra venha falar fundo ao nosso coração. E nós, a partir de hoje, vamos sair daqui, desse culto, entendendo a importância que foi a ressurreição de Cristo. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, entramos, ó Deus, na Tua presença neste momento para Te louvar, para apresentar a nossa vida a Ti, Senhor, como canal de voz do Teu Espírito. Que essa palavra, assim como foi ministrada ao meu coração neste dia, também possa entrar no coração e na mente desses que nos ouvem, ó Deus, desses também que prestam um culto racional a Ti. Que o Senhor possa receber nossa adoração e o nosso culto nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 A importância da ressurreição de Cristo para a vida do cristão, para a religião que professamos. Da época dos profetas de antigamente até o Novo Testamento, a palavra de Deus fala da ressurreição de Cristo. Vê bem, um relato completo da palavra inspirada de Deus, junto com a visão histórica de muitos historiadores, muitos homens que escreveram depois que Cristo ascendeu aos céus, depois do Pentecoste, depois do ministério de Paulo, do ministério de João, que foi o último dos apóstolos. Muitos historiadores remanescentes daquela época atestaram a ressurreição de Cristo. Mas igualmente foi dito pelos apóstolos, foi dito pelos profetas antigos, foi dito pelos evangelistas sobre a ressurreição. Lucas foi uma testemunha dessa ressurreição, e muitos outros, Pedro, João, todos testemunhas dessa ressurreição. Mas até hoje tem cristãos, homens e mulheres que professam essa fé, mas não entendem a importância da ressurreição para a nossa fé. A importância da ressurreição de Cristo para o que nós pregamos, para o que nós ensinamos e para o que nós entendemos dessa fé do Espírito Santo que nos guia, do cristianismo, uma das maiores religiões do planeta, do mundo. Mas para que Cristo tivesse ressuscitado, primeiro teríamos que apresentar provas de que Ele morreu, porque muitos começaram a dizer que Cristo apenas teve uma apneia e que depois que colocaram ele ali, a temperatura e tal, ele voltou a viver e fugiu daquele lugar.
Então, até hoje existem descrentes da morte de Cristo, mas eu quero primeiro provar que Cristo morreu e que ele voltou da morte por uma ressurreição milagrosa do Espírito Santo na vida dele. Olha só, no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no verso 37, a palavra diz: mas Jesus, dando um grande brado, expirou. João Marcos está falando aqui que Cristo clamou em grande voz, entregou o seu espírito a Deus, e continuando essa leitura, ele diz no verso 43: vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Se ele pediu o corpo de Jesus, é porque já não existia mais vida, porque quando se pede o corpo é porque não existe mais vida. Seguindo o verso de número 44, ele diz: após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Interessante que Pilatos também confirmou, e ele, para ter a certeza, porque era prática na época de se escurecesse, se viesse à noite, às 18 horas, que começaria a celebração do sábado, isso foi numa sexta-feira, teria que quebrar as pernas para que apressassem, para que eles morressem mais rápido. E aí Pilatos pergunta ao seu comandante qual era a situação dos crucificados, e ele teve a confirmação de que Jesus já estava morto. E ele então cede o corpo para José, está no verso 45. José dele pediu o corpo de Cristo, também Pilatos confirmou. José confirma pedindo o corpo, e Pilatos confirma através do seu comandante da guarda de que ele já havia morrido. No Evangelho de João, no capítulo 19, versos 31 a 34, diz: então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e ao outro, que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como viram que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. A ciência ele relata que quando a morte, o sangue ele começa a coagular, engrossar, e existe uma separação de água e começa a sair água. Mais uma prova de que ele estava morto, porque saiu sangue e água. Então era mais uma prova. Outra evidência dada em relação à morte dele é que Cristo ainda, se ele não tivesse morrido, nós ainda estaríamos sujeitos à velha lei. Olha o que o escritor de Hebreus fala no capítulo 9, nos versos 15 e 16. Por isso mesmo ele é um mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a primeira aliança, para remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aquele que tem sido chamados, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Então, se nós estávamos recebendo a herança de Cristo, tinha que haver morte, porque não tem herança sem a morte. Não existe testamento, não existe morte sem que haja, não existe testamento sem que haja morte. Então eu tenho a dizer, provado está que ele morreu. E agora nós vamos apresentar as provas de que ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo também é provada, porque sim, Cristo morreu. Pelo que nós podemos saber, ele morreu em vão. Se ele não ressuscitou, então
então é vã a nossa fé, como o texto que nós lemos na primeira carta de Coríntios, aí no capítulo 15. Mas ele ressuscitou, e eu confio que descobriremos hoje, pela palavra de Deus, aquelas verdades que causarão sua chegada mais perto de um relacionamento íntimo com Cristo. Eu te peço que leia cuidadosamente. Eu vou ler alguns trechos de alguns textos dos evangelhos. Aliás, os 4 evangelistas, eles falaram da ressurreição. Mas também tem historiadores pós-escritura da Bíblia, também que eram remanescentes da época, que escreveram também a respeito dessa ressurreição, e eu vou citá-los também. Nós vemos aqui, primeiro no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, os versículos número 4, de 4 a 6, diz assim, Levi Mateus escreve: e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Nesse caso aqui, Mateus, ele escreve que as mulheres, ao amanhecer do domingo, primeiro dia da semana, elas dirigiram com algumas especiarias para embalsamamento, para perfumarem o corpo de Cristo. Já era terceiro dia da morte, ele havia morrido na sexta, tinha passado o sábado, já era domingo. E elas foram lá, e chegaram, ficaram meio que espantadas, viram o túmulo aberto e um varão do lado da pedra que tampava o túmulo. E elas ficaram meio assim, os guardas também ficaram apavorados, ficaram como que desmaiados quando viram aquela visão, a pedra se afastando, aquele anjo ali, tirando o Cristo para fora. As mulheres também foram lá, e aquele varão era um anjo de Deus para avisar aqueles que estavam chegando naquele lugar de que ele havia ressuscitado. No Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 16, nos versículos 5 e 6, Marcos relata essa ressurreição da seguinte forma: entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Eles, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais o Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham colocado, onde o tinham posto. Outro relato de outro evangelista sobre a ressurreição. Quando as mulheres chegam, ele encontra aqueles varões ali e diz: olha o lugar vazio. O mais interessante foi como escreveu Lucas. Lucas, um sábio, um grego de origem, mas servo de Deus, doutor, médico. Na época não existia formação em uma faculdade de medicina, mas ele era médico, ele tratava, ele era um especialista no tratamento de enfermidades, e ele tinha detalhes. E ele conta com muito mais detalhes. Ele diz assim no capítulo 24, nos versos 4 a 6. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões, um com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Lucas, ele diz isso assim porque elas chegaram, viram o túmulo vazio, e aqueles homens, aqueles anjos que estavam ali para anunciar a ressurreição, provando que Cristo havia ressuscitado. Também no Evangelho de João, ele também fala, mas só que ele conta que quando elas voltaram e avisaram aos discípulos que haviam roubado ou haviam tirado o corpo do Senhor daquele sepulcro, que o sepulcro estava vazio, eles saem correndo, sai Pedro e João correndo, só que João corre muito mais, Pedro já um pouco de idade. João chega na porta do túmulo e para. Pedro, do jeito
correndo, intempestivo, entra no túmulo e vê o túmulo vazio. Vê ali só os panos no chão, o lenço que cobria a face de Cristo dobradinho em um canto e o anjo. O anjo diz a eles: vocês vão, porque ele já foi na frente, ele já ressuscitou. É interessante, porque os 4 evangelistas relatam exatamente a mesma coisa a respeito da ressurreição de Cristo. Tendo lido todas essas referências, nós podemos ver que a prova está. 4 pessoas já viram. 4 pessoas, 4 evangelistas escreveram, discorreram sobre esse grande acontecimento que foi a ressurreição de Cristo. Nós queremos trazer alguns fatos novos para que nós não esqueçamos como a ressurreição foi bem estabelecida em 1 Coríntios, no capítulo 15, que nós lemos do 13 ao 19, mas o que está escrito nos versos de 4 a 8. Nós aprendemos que ele ressuscitou no 3º dia. Ele foi visto por Cefas, Pedro foi o primeiro, pelos 12, por 500 irmãos, de uma vez só, por Tiago depois, por todos os apóstolos, e por último, ele foi visto por Paulo. Paulo teve uma visão maravilhosa e viu o Cristo como um nascido fora de época. Este relato vem de homens inspirados por Deus. Nós reconhecemos que o homem tem uma grande confiança na história que foi escrita. Por isso, eu quero citar aqui 3 historiadores antigos, do século XVIII, século XIX, que relataram também e falaram sobre essa ressurreição. Primeiro, eu quero falar de Edersheim. A ressurreição de Cristo pode, sem hesitação, ser chamada do fato melhor estabelecido na história. Esse homem, ele é um judeu, ele viveu no século XVIII, entre 1700 e 1780, de 750 a 780 mais ou menos. Nesse século XVIII ele viveu, é um judeu, e ele escreve isso para a história. Então aqueles que não querem confiar nele, acreditam mais na história. Tem Evaldson, ele escreve: nada é mais certo historicamente do que Jesus se ressuscitou da morte e apareceu novamente a seus seguidores. Esse homem viveu no século XIX, entre 1850 mais ou menos. Ele é agora a nacionalidade dele, mas ele era simplesmente um historiador, e ele não tinha religião, ele não tinha as suas convicções religiosas, e ele escreve isso nos seus livros. Ele era um escritor. E John Bradus, também de origem americana, ele escreve: se não sabemos que Jesus o Nazareno se ressuscitou da morte, não sabemos nada da história. Esse homem, ele é americano, e ele é pastor evangélico, e ele solta essa preciosidade, e ele viveu também no século XIX. Eu tenho certeza de que temos provas adequadas da ressurreição de Cristo. Então provei que ele morreu pela Bíblia, provei historicamente pelas Escrituras a sua ressurreição, e agora eu quero falar do propósito dessa ressurreição. Por que ele ressurgiu? A pergunta vem às nossas mentes: o que foi conseguido através da ressurreição de Cristo? Eu acredito que nós podemos responder essa pergunta em termos bíblicos também. Simples e, ao mesmo tempo, começar a mostrar a importância da ressurreição de Cristo. Primeiro ponto, quero notar e fazer você enxergar o cumprimento das profecias. Alguns acusaram Cristo de tentar destruir a lei e os profetas, mas Cristo disse que ele não veio destruir a lei, mas cumprir, provar que podia ser cumprida essa lei. Mateus 5,17 ele diz: não pensais que vinha revogar a lei ou os profetas. Não,
vim para revogar, vim para cumprir. O profeta Isaías, ele profetizou no ano 750 aproximado antes de Cristo, no capítulo de número 50 do seu livro, no verso 6, ele diz: ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. No mesmo livro de Isaías, ele profetiza, no capítulo 53, no verso 5, ele diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Daí a grande importância, já dito pelos profetas antigos, da ressurreição de Cristo. Ele levou sobre si as nossas pisaduras, as nossas enfermidades. Foi através da ressurreição dele que ele provou que é capaz de vencer a morte. Olha, Cristo, como ele viveu, foi capaz de aguentar a tentação e viver acima do pecado. Nós vemos que lá no livro de Mateus, no capítulo 4, também outros evangelistas falaram desse mesmo fato, de que Jesus, antes de começar o seu ministério, ele foi ao deserto para ser tentado. Ele consagrou, jejuou por 40 dias, e durante esse período, quando ele teve fome, ele foi tentado pelo diabo. Mas ele, contudo, foi tentado, mas não pecou. E agora, depois de toda essa passagem, agora ele tinha que vencer a morte. E ele diz lá nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, no verso 26 do capítulo 15, ele diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, quando a ressurreição estava completa, aprendemos do escritor de Hebreus, no capítulo de número 5, verso 8 e 9, que Cristo se tornou, que Cristo ele é perfeito e é autor da vida eterna. Através de um homem, o pecado entrou no mundo, e por um homem, uma saída foi aberta para todos que seguiram o autor da salvação. Diz Romano, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no verso 19. No verso 21 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz: aprendemos também que renovou a esperança dos apóstolos, como também a nós a esperança da ressurreição dos últimos dias. Então seria vã a nossa fé, seria algo assim que nós seríamos hipócritas de estar falando aqui sobre Jesus Cristo se ele não tivesse ressuscitado. Nós podemos hoje buscar os pais das várias religiões que tem pelo mundo. Se você for lá na Índia, você vai encontrar lá o túmulo de Confúcio, certamente tem lá o DNA de Confúcio. Se você for ver, Maomé está lá no túmulo, lá está ele também, Buda está também no seu túmulo, mas Jesus ressuscitou. Por isso nós cremos que ele está vivo, cremos que ele está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós como o único intercessor fiel. E a palavra diz que ninguém vem ao Pai, senão por mim, diz o Senhor Jesus. E agora, nesta noite, eu quero dizer que você que está em comunhão, você que está, que professa Cristo, que está preparado para participar da Santa Ceia do Senhor, eu quero te falar que você está agora cumprindo uma determinação de Cristo. Ele diz, através do apóstolo Paulo, no capítulo de número 11, ele diz: portanto, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. A palavra do Senhor vem dizendo que você tem que estar em comunhão. Ele diz: olha, se você comer ou beber indignamente, você estará sendo culpado do sangue desde que foi derramado. Então, por isso, nós, nesse momento, eu quero orar com você, fazer com você um momento de reflexão, porque o apóstolo João escreve na sua primeira carta: filhinhos, não pequeis,
Mas se porventura pecar, ele sabia que íamos pecar. Sabíamos que estamos encapsulados em um corpo de pecado, uma carne corrupta. E ele diz, olha, se alguém pecar, recorra ao advogado justo, Jesus Cristo, que ele é capaz de nos perdoar. Ele é capaz de limpar toda a mácula. E se você se encontra agora com alguma coisa dentro de você, dizendo que você não está digno, eu te falo agora, em 1 minuto que estaremos orando, recorra a Jesus Cristo, o advogado justo, porque ele é capaz de te perdoar e livrar você de todo juízo. Vamos orar. Inclina a sua cabeça, faça agora uma reflexão. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, ó Deus, por esses que estão agora preparados para participar do Senhor, deste corpo e do sangue que foi derramado, que foi trucidado em favor de nós. Desse, ó Deus, que um dia entregou a sua vida, porque ninguém seria capaz de tirá-la, pois Ele é a própria vida. Mas Ele entregou a sua vida, mas ao terceiro dia Ele ressurgiu. E por isso cremos que Ele está aqui. Por isso cremos que Ele é o nosso intermediador. E cremos que Ele está aqui para nos perdoar dos nossos pecados. Cada um agora, ó Deus, que está com cabeça inclinada, que está fazendo uma autoanálise, está fazendo uma reflexão, que o Senhor possa agora atender essa reflexão, atender esse pedido de perdão. Perdoa-nos, ó Deus, é o que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, você que está com seu elemento, coloque agora ele aí à sua frente. Nós vamos estar orando e consagrando esses elementos ao Senhor. Nós temos aqui um vinho puro, suco puro de uva sem fermentação. Temos um pão também sem fermentação, que o Senhor maravilhosamente nos orientou. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei. Semelhantemente, depois tomou o vinho e disse, este é o cálice do Novo Testamento, meu sangue. Por isso agora nós vamos orar, fazer aqui abençoar, fazer agora uma oração de consagração desses elementos. Não só desses aqui, mas desse que está aí com você, desse que está aí na sua casa. Feche os seus olhos agora, estenda a sua mão. Nós vamos estar consagrando esses elementos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Aqui, ó Deus, tem esses elementos naturais. Um suco de uva puro, ó Deus, sem adição de nenhuma substância diferente. Temos também um pão sem fermentação. E esses elementos são naturais, foram feitos pelas mãos dos homens. Mas a partir deste momento, ó Deus, eu quero consagrá-los, para que haja uma transmutação, para que haja, ó Deus, uma transformação. Que este suco não seja mais, ó Deus, um suco puro de uva, mas seja o sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário para nos purificar. E este pão não seja mais apenas um alimento da carne, mas que agora seja, Pai, fazendo parte de Ti. Quando ingerido, quando comido por nós, estaremos demonstrando a nossa comunhão contigo, pois o Senhor mesmo diz que aquele que não comer da tua carne não terá parte contigo. E assim, ó Deus, eu consagro esses elementos aqui na nossa presença e esse que está aí com todos os nossos ouvintes, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. 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 Pegue aí na sua mão o pão. E a palavra do Senhor diz, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim.
palavra do Senhor diz: tomai e comei, este é meu corpo, foi partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Podemos participar. Louvado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, tendo dado graça, entregou e disse: tomai e bebei, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Tomai e bebei, este é meu sangue que foi derramado por vós. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Se você que está acompanhando alguém, está participando dessa ceia, você quiser trocar o seu cálice em sinal de comunhão com seu irmão, faça essa troca e diz: vamos morar no céu juntos. Aleluia, aleluia, aleluia. Tomai e bebei, este é meu sangue que foi derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Podemos participar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos, Pai, por esse momento, por esse cálice, por esse pão, pelo que o Senhor nos fez como promessa de vida eterna. E aqui, ó Deus, com esse feito, estamos declarando que estamos em comunhão contigo e em comunhão com os nossos irmãos. Que a tua graça e glória esteja agora sobre a vida de cada um, Pai. Que sintam fortalecidos, porque isto nada mais é do que uma prova de que estamos no Senhor e o Senhor está em nós. E estando no Senhor produziremos frutos, e esses frutos serão permanentes. Muito obrigado, ó Deus, e nos abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Estenda a mão para a bênção. A pastora Ellen vai estar dando a bênção nesta noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer Amém. Amém. Like a bird on a tree.